Olá, sejam bem-vindos ao canal Física na Rede com Anderson Vieira, o canal que leva física até você. Aproveitando, peço logo que faça inscrição no canal para a gente ganhar público e poder fazer mais aulas como esta. Hoje nós vamos estudar isso aqui, o início da dinâmica, a parte da física, da mecânica, que estuda os movimentos se preocupando com as causas. Para isso, nós vamos iniciar tratando do conceito de equilíbrio de um corpo. Veja, no equilíbrio de um corpo ele se dá em duas situações. Ou o corpo está parado em relação a um referencial inercial, ou seja, ele está em repouso em relação a esse referencial inercial, ou ele está em movimento retilíneo uniforme, com a velocidade dele constante em relação ao referencial inercial. Nos dois casos, observa-se que um corpo em equilíbrio é aquele corpo cuja velocidade não muda as características do seu vetor velocidade, não muda o módulo, não muda a direção, não muda o sentido, ok? Então, toda vez que a gente exerce uma ação sobre este corpo que está em equilíbrio, a tendência dele é sair do equilíbrio, ou seja, mudar de velocidade. Então a gente define força como algo que é a ação de um corpo sobre outro capaz de tirar esse outro corpo do estado de equilíbrio. Tá? Se for no equilíbrio estático, olha, quando a gente aplicar uma força sobre o corpo, por exemplo, essa força aqui, a velocidade dele vai passar a mudar porque ele vai adquirir uma aceleração no mesmo sentido, na mesma direção que a força. No equilíbrio dinâmico também, se eu aplico uma força aqui, por exemplo, o corpo vai deixar de ter aquela velocidade constante porque ele ganha uma aceleração e sai do estado de equilíbrio que se encontra, tá certo? A primeira lei de Newton diz o seguinte: se nenhuma força atuar no corpo, a tendência dele é permanecer no estado de equilíbrio, a menos que a força atue. Por exemplo, essa moto aqui, esse cara vem aqui, olha, guiando a moto e está em repouso em relação à moto. Por quê? Porque a distância dele em relação à moto não muda. Mas os dois, em relação ao chão, ao piso, aqui ao asfalto, os dois estão em movimento. A moto vem aqui, o cara não viu, bateu aqui, tá? Bateu ali na pedra, e no momento em que bate na pedra, o que é que acontece? É uma força que está sendo aplicada sobre a moto. O rapaz que está em cima da moto não recebeu essa força. Então a tendência dele qual é? É manter o estado de equilíbrio em que ele se encontrava. Então ele vai ser arremessado para frente. É por isso que a gente utiliza airbags nos carros, tá? Por conta desse arremesso para frente. Se o cinto de segurança não segurar, tem um airbag. Tá ok? Então olha, se o corpo tende a permanecer no estado de equilíbrio, esse sujeito aqui da moto vai ser arremessado para frente quando a moto bater na pedra. A segunda lei é uma lei que é decorrente da primeira. Veja só, se nenhuma força atuar no corpo, ele permanece do jeito que está. Mas se uma força atuar no corpo, se eu tiver uma força aplicada a um corpo de massa M, o que vai acontecer? Essa força vai dar uma aceleração para este corpo e a velocidade dele vai passar a mudar desde então. O que se observa é que a razão do módulo da força pelo módulo da aceleração dá sempre um valor constante. E esse valor constante é a massa do corpo, de onde vem que a força resultante que atua no corpo é o produto da massa pela aceleração por manipulação direta desta equação aqui, só jogar a aceleração para o outro lado da equação. Vetorialmente eu tenho isso aqui, tá? A unidade de força no sistema internacional é decorrente desse produto aqui. Massa se mede em quilograma, a aceleração se mede em metros por segundo ao quadrado, e o que a gente tem aqui como produto do quilograma pelo metro por segundo ao quadrado é o que a gente chama de Newton. Há submúltiplos do Newton, como por exemplo um Dina, tá? Que é uma força bem pequena em relação a essas que a gente utiliza no nosso dia a dia, que são 10 a menos 5 newtons, ok? A terceira lei de Newton é aplicada em que situação? Quando um corpo ele interage com o outro. Essa interação nunca se dá de maneira isolada. Sempre vai haver uma resposta. A lei de ação e reação trata disso. Por exemplo, na força de contato entre dois skatistas aqui, quando eles estão com as mãos unidas e se empurram, a força com que o skatista B é empurrado para a direita, aqui por exemplo, é a mesma força com a que o skatista A é empurrado para a esquerda, tá certo? Então essa força aqui é igual a essa força aqui em módulo, mas o sentido vocês estão vendo que é contrário, porém a direção ainda é a mesma.
No caso da força de campo, como é o caso da gravidade, a força que a Terra exerce na Lua, tá? É uma força de atração, tá certo? Uma força de atração é a mesma força que a Lua exerce na Terra, e o que define as marés, por exemplo, nossas aqui, mas é uma força de interação à distância, porém, elas também são de mesmo valor, mesma direção e sentidos contrários. Além dessas três características, as forças de ação e reação têm a mesma natureza. Se um for de campo, a reação vai ser de campo. Se a ação for de contato, a reação vai ser de contato. E atuam em corpos diferentes. Portanto, jamais, nunca vão se anular. Tá certo? Essas são as três leis de Newton e a gente vai aplicar essas três leis nos exercícios nas próximas aulas para saber como aplicar direitinho cada uma lei dessas. Gostou da aula? Então dá o like, comente a aula, compartilhe com seus amigos, tá certo? Para que esse canal venha a crescer e a gente tenha a possibilidade de trazer mais aulas de física rápidas como essa. Deus seja louvado em nossas atitudes. Compartilhe aí.